Abençoe. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos agora consagrar os utensílios da ceia. Eu e a Mariene, nós vamos orar. E eu quero... Tem algumas... Não sei como é que eu falo. Uma etiqueta a ser seguida. A pastora Marildo ou a pastora Cleide, eles vão estar com essa bandeja e nós vamos levar. Nesse saquinho, já é do casal, tá, pastora Marildo? Tem uma luva... Vamos colocar essa luva. Acho que basta um. Acho que veio só um par. Quando for de casal, você fornece para um só e ele fornece para o cônjuge, né? Então, a Mariane vai estar orando já, tanto pelo suco como pelo pão. E nós vamos até onde você está, em nome de Jesus, para distribuir, para que não haja essa aglomeração de levantar e pegar os utensílios. A gente tem tido o maior cuidado possível, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode estender a sua mão em direção à mesa da ceia? Pai querido e Pai amado, Senhor Deus, nós apresentamos agora diante do Senhor, Pai, este pão, oh Deus, e este suco, em memória daquilo que Jesus fez por nós, aonde na última ceia que Ele fez, Ele disse para os discípulos que fizessem isso em memória dEle, até que Ele voltasse. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor determinou, para que nós possamos, como corpo de Cristo, nos fortalecer através dessa santa ceia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, consagra, Senhor Jesus, consagra, Espírito Santo, este pão, o pão que representa o corpo do Cordeiro Santo, aquele que morreu por cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, consagra, santifica, Espírito Santo de Deus, este suco que representa o sangue do Cordeiro, aspergido naquela cruz, por cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar aqui nesse momento passando com os utensílios. Você que está nos assistindo, que está aí na sua casa, se você está com a sua ceia aí, se você preparou a sua ceia com a sua família, também que nesse momento você possa estar ceando. Amém? Enquanto isso, a equipe de louvor vai estar louvando a Deus. Aleluia. Por amor deixou o céu e foi à cruz pra me atrair. Carregou os meus pecados, minhas dores sobre si. Amor mais forte que a morte, igual não há. Te agradeço por tão grande sacrifício por mim. Te entrego minha vida, eu quero estar perto de ti. Amor mais forte que a morte, igual não há, igual não há. Amor mais forte que a morte, só tua graça pra salvar alguém que fez o céu chorar. Tão grande é o teu amor, perfeito amor, por mim morreu, mas
venceu a morte pra reinar. Cristo vive em mim, vive em mim. Cristo, te adoro. Cristo, sempre eu te louvarei, te louvarei. Aleluia. Todos receberam o utensílio, só falta o pessoal do louvor, né? Depois, na hora que eles descerem, eles pegam lá. Amém? Então, você agora tem a sua liberdade de... Não podemos compartilhar mais, né? De ceiar em nome de Jesus. Pai querido, agradecemos, te louvamos e obrigado. Que essa ceia possa representar a nossa vitória em Cristo Jesus sobre todo o mal que tenta contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Te louvarei, te louvarei, Cristo, Cristo, te adoro, Cristo, sempre eu te louvarei, te louvarei, Cristo, te adoro, Cristo, sempre eu te louvarei, te louvarei. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos em todo momento louvar e engrandecer o Teu santo nome. Louvar, Jesus, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus feitos nas nossas vidas, independente de qualquer situação, que nós possamos, Senhor, ter um coração para louvar a Ti, em nome de Jesus. Amém? Quem quer louvar a Deus em todo o tempo? Amém? Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia! Amém! Você aí na sua casa também, que você possa glorificar o nome de Jesus, independente do momento, independente da situação. Amém? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez por vocês nos receber aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Como, né, o pastor Mário falou, aí a Jusceia também no início falou, todo mundo aqui mascarado, né? Glória a Deus. Muitos de vocês aqui, acho que já tinha mais de 2 meses, né, que nós não víamos, mas que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E que juntos, como igreja, na mesma fé, nós iremos vencer, nós iremos passar por tudo isso. E Jesus já nos deu a vitória. Ele não vai nos dar, Ele já nos deu a vitória. Você crê? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela nos mostra, se a gente prestar bem atenção na palavra, desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos mostra o quanto nós somos importantes para Deus. Amém? Você se sente importante para Deus? Quem aqui se sente importante para Deus? Diga um amém bem forte. Amém, glória a Deus, né, que você se sente. Mas às vezes tem pessoas que não se sentem. Mas de Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar
vários momentos da palavra de Deus, vários versículos, várias situações que revelam o quanto somos importantes para Deus. Somos tremendamente importantes para o Senhor. E o versículo que mais caracteriza isso é aquele que diz lá, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Ele morresse por cada um de nós. Para que nós fôssemos o quê? Salvos. Para que nós tivéssemos o quê? A vida eterna. Então, resumindo toda de Gênesis e Apocalipse, nós podemos resumir o tamanho da nossa importância nesse versículo para Deus. Amém? E independente de quem somos, independente de como estávamos, Deus nos amou primeiro. Quem é grato por isso? Porque Deus te amou primeiro. Mas dentro dessa importância de Deus, né, generalizada, vamos dizer assim, globalizada, ou seja, que alcança toda a humanidade, Deus ele não generaliza no sentido de quando Ele nos chama, quando Ele nos atrai para Ele. Na verdade, Deus ele nos chama, Deus nos dá essa devida importância, Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos separa, e para que nós possamos sim usufruirmos de todos os benefícios que Ele tem quando nós nos aproximamos dEle. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos chegamos a Jesus, nós usufruímos dos seus benefícios, nós podemos viver com esses benefícios, mas também Ele espera de nós, dentro dessa importância toda que nós temos para Ele, que nós possamos corresponder. Se você puder abrir aí, você na sua casa, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, eu vou ler na minha versão, que eu gosto, né, dessa versão nova, diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, e a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Aqui, o apóstolo Pedro deixa bem claro nesses versículos que, primeiro, nós fomos escolhidos pela vontade plena de Deus. Não foi no acaso, não foi por acaso, não foi simplesmente... Quem já fez aquela brincadeirinha assim, unido, unité? Alguém já fez na vida? Eu fazia muito quando eu era criança, quando eu era adolescente, para escolher alguma coisa, né? Unido. Então Deus não fez isso. Fomos escolhidos na sua vontade plena. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Fomos escolhidos pelo Pai. Fomos escolhidos pelo Criador. E como todo bom pai, nossos filhos são muito importantes para nós. Quem é pai aqui, né? Quem é pai, quem é mãe, nossos filhos são muito importantes para nós. Tremendamente importantes. Então, Deus como Pai, somos muito mais importantes. Não precisa abrir, mas em Mateus 7,9 fala isso. Fala que se vocês que são maus, seus filhos pedirem algo para vocês, vocês não vão dar. Se pedir pão, você não vai dar pedra, ou vai dar uma cobra. Muito pelo contrário, nós vamos proporcionar o melhor para os nossos filhos. Agora, imagina o Pai Celestial. Imagina o Pai que nos criou. Imagina o Pai que nos amou primeiro, que amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós. Para que nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Então é isso aqui que
Pedro está falando, fomos escolhidos pela vontade plena de Deus. Ou seja, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Você pode falar isso para o seu coração? Assim, eu fui escolhida pela vontade plena de Deus. Não foi por acaso. Amém? Não foi no Unidunité. Foi na vontade plena. E depois, além disso, ele diz aqui que ele nos escolheu e ele nos designou a algo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos designou. O que ele fez conosco? Ele nos separa. Nos separa para nós andarmos de acordo com a vontade desse Pai que nos escolheu. Por nós mesmos, pela nossa força humana, pela nossa natureza carnal, ou pela nossa natureza adâmica, que todos nós nascemos, muitas vezes a gente fala assim, uma criança é inocente. Uma criança é inocente. Mas todos nós nascemos com a natureza adâmica. Se você observar o ser humano, a criança, ela tem a tendência de desafiar os limites. Ela tem a tendência de ser desobediente. Tem ou não tem? Nós, como pais, sempre tem que colocar limites, não tem? Precisam de limites. E uma vez assistindo até uma palestra de um psicólogo nessa área de educação, a mãe perguntou lá na palestra, falou assim, mas quando é que uma criança entende um não? Ele falou assim, provavelmente a partir dos 6, 7 meses, ela já conhece, se você começar a ensinar, ela vai entender o não. Porque à medida, ela vai o quê? Ela vai desafiando. E ela precisa de limite. Isso é a natureza humana. Essa é a natureza adâmica que todos nós nascemos. Então, nós precisamos, depois de sermos escolhidos, termos tanta importância. Aqui o apóstolo Pedro ele fala que o Espírito Santo ele nos faz andar, né? Ele vem para nos separar, para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, separados, santos, santificados. Santos na plenitude da palavra, não é o santo de ser, né, aquela coisa, né, que a gente às vezes aprendeu lá atrás. Não, santo é o sentido de separado. E esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Nos tornarmos santificados, santos, separados. E separados para quê? Para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa vontade. Separados para agir e caminhar na vontade, no projeto de Deus. Não é em qualquer projeto. É o projeto maior. É o projeto que nasceu no coração do Pai, para mim e para você. É o projeto maior do que qualquer projeto humano. Pensa aí num projeto grande humano. Pensa aí num projeto grandioso que possa existir no mundo. Não se compara ao projeto que o Pai criou para nós e que o Espírito Santo separou para que nós caminhássemos nele. Não existe. Mesmo porque qualquer projeto humano ou existente no mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz na mão do maligno. Talvez qualquer projeto maior aí no sistema, que às vezes nos influencia, ou às vezes nos tira o foco do projeto maior do que o de Deus, nós corremos o risco. Como eu disse, nós temos a natureza adâmica, a natureza carnal, que em Cristo Jesus precisa morrer, que em Cristo Jesus precisa deixar de existir. E eu consigo isso andando no Espírito Santo, separado, procurando fazer a vontade do Pai. Então não existe projeto humano maior do que o projeto de Deus para mim e para você. Você pode falar isso no seu coração? Não existe projeto humano maior do que o projeto do meu Pai. Amém? Não existe. Glória a Deus. Ele é grandioso. E aqui, no versículo de 1 Pedro, finalizando, diz assim,
vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo sangue. Nós precisamos andar em obediência a Jesus Cristo. Mas aí, isso é a palavra me ensinando. Agora é uma questão de decisão. Cada um de nós temos o direito de decidir se queremos andar em obediência a Jesus ou não. Cada um de nós tem o poder dessa decisão, se queremos caminhar de acordo com a vontade de Deus e com a palavra estabelecida a nosso respeito. Lembra que eu disse que nós somos importantes para Deus? E dentro dessa importância, Deus tem algo especial, individualmente para cada um de nós. Deus olha para cada um aqui e chama pelo nome. Chama pelo nome. Deus conhece cada um pelo nome. Jesus chama cada um pelo nome. Amém? Jesus te chama pelo nome, ou seja, é personalizado. É específico para você, é específico para mim, esse chamado. Mas a decisão de aceitar, a decisão de caminhar nesse propósito, nesse projeto maior, que se chama Reino de Deus, cabe a mim decidir se eu quero ou não. Ele não vai encostar na parede com a arma para me obrigar. Ele me deu o livre-arbítrio. Eu não estou falando de escolher Jesus como Salvador, não. Isso aí você já escolheu. Creio eu que quem não escolheu está tendo a oportunidade de escolher, de aceitar, na verdade, Jesus. Eu estou falando de caminhar nesse projeto maior, de caminhar nesse projeto de cumprir a vontade de Deus e andar em obediência a Jesus. Olha, ele diz aqui, foram feitos um povo dedicado a Ele a fim de obedecerem a Jesus. Você tem um propósito: obedecer a Jesus. E Jesus é aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que andar nesse projeto maior, que é o projeto do reino de Deus, é andar segundo o cabeça, que é Cristo, em obediência a Cristo. Amém? Isso traz os benefícios que tanto nós precisamos, porque nós nos aproximamos e caminhamos em obediência. E aí, dentro dessa importância que eu falei individualmente e desse chamado, eu quero compartilhar com você um chamado tremendo. Abre comigo lá em Lucas. Lá não, aqui, né? A Bíblia está aqui, a gente tem mania de falar lá, né? Eu lembrei porque quando, muitos e muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, no nosso curso de teológico, a gente tinha um professor Benedito. Ele era uma benção, né? Então, toda vez e a gente tinha as aulas práticas. Aí, toda vez que a gente ia fazer e falava lá, ele mandava parar. Não é lá. A Bíblia está aqui, por que você está falando que é lá? Você está lendo aqui a Bíblia, né? Então, Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, presta atenção, disse Jesus a Simão. Simão aqui é Pedro. Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse momento aqui foi o momento do chamado do apóstolo Pedro. Quando eu disse que nós temos importância e Deus tem uma forma especial para cada um de nós. Como que Jesus se apresenta a Pedro? No momento grande de dificuldade de Pedro. No momento que aquele homem, um pescador, o contexto ali é mais ou menos assim. Eles eram dominados pelo Império Romano. E o povo judeu, o povo de Israel. E esse império era um império muito mau. Que subjugava muito nas questões dos impostos. Cobrava impostos altos, a mais do que deveria. Pedro, como um pescador, ele tinha sua empresa de pesca. Ele disse que sócio, tinha até sócio. Provavelmente Pedro, naquele dia, ele precisava, naquele momento ele precisava muito daquela pesca. Ele precisava tanto que ele disse que ele ficou a noite toda tentando pescar. Noite toda. Não era normal. Quem já ficou tentando fazer algo muito tempo? Tentando fazer algo muito tempo, parece que não tem resultado, Esse era o contexto de Pedro. E quando amanhece, que ele chega na praia, quem está ali na praia? Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele sempre está pronto para fazer algo na nossa vida. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do nosso momento. Ele sabe de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando. A forma que Jesus convida Pedro aqui, era na fraqueza mesmo, no momento difícil de Pedro. E às vezes é no nosso momento difícil que Jesus tem uma palavra, para que eu e você possamos caminhar nela. Às vezes é nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, que Jesus está te chamando para um projeto maior, e você às vezes não está percebendo. Nós não estamos percebendo. Como que Jesus atrai a Pedro? Primeiro ele pede o barquinho dele emprestado para fazer de púlpito, para ficar mais alto, para as pessoas ouvirem lá na praia. Não tinha microfone naquela época. E depois que ele ensina a multidão, provavelmente ali ele ensinando, Pedro já começou a admirar, os ensinamentos dele. Já chamou a atenção dele. E aí, em seguida, Jesus fala: Pedro, vai lá, volta lá. Volta lá. Pedro não sabia
ainda quem era aquele Jesus. Esse aqui foi o chamado de Pedro. Foi o encontro de Pedro com Jesus. Volta lá. E ele ficou tentando a noite toda. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus está o tempo todo conosco. Ele tentou a noite toda. Ele poderia não ter obedecido. Pedro era importante para Jesus? Sim ou não? Você é importante para Jesus? Sim. Somos importantes. Só que, como ele mesmo, Pedro falando ali, naquele versículo que eu li, nós temos que andar em obediência a Jesus. Ele poderia ter escolhido, não, Senhor, o mestre, como ele chamou ele. Eu não vou lançar essa rede, eu não vou voltar lá. Eu fiquei a noite toda. Se não teve peixe a noite toda, como é que vai ter agora? Que eu acabei de sair, de chegar aqui na praia. Mas ele decide obedecer a palavra de Jesus. Ele escolheu decidir. Você escolhe. Você decide escolher a vontade de Deus para você? Você decide escolher obedecer a Jesus, aquele que é o cabeça da igreja? E aí, o que acontece? Há uma pescaria da qual Pedro nunca havia pescado em sua vida. Naquele mesmo lugar que ele ficou a noite inteira tentando. Naquele mesmo lugar, sabe aquela situação que você fica muitas vezes tentando? Se Deus mandar, volta. Se Jesus falar, faz. Se Jesus mandar, lança a rede de volta. Aquele mesmo lugar, ele lança a rede e pega muito, muito, muito peixe, como nunca havia pegado em sua vida. Esses são os benefícios que temos em obedecer aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E aquilo é tão impactante na vida de Pedro. Quem quer ser impactado pelo poder de Deus na sua vida? Porque aqui foi um grande milagre, né? Quem quer ser impactado? Não ouvi. Quem quer ser impactado pelo poder de Deus? Amém? Todos nós queremos. Mas quando eu e você somos impactados pelo poder de Deus, qual é a nossa resposta desse impactar? Pedro deu a resposta. Pedro se rende diante do mestre e diz: afasta de mim, eu sou um pecador. Ele reconhece quem ele era. Às vezes nós não reconhecemos diante de Deus quem nós somos. Quando nós somos importantes para Deus, nós temos que reconhecer isso. Só que essa importância que nós temos para Deus, não é para a gente se achar, não. É para o balãozinho subir, não. É para entender que essa importância precisa corresponder para o nosso Deus. Essa importância é que nós temos grande valor para o Senhor. Que o projeto de Deus, Ele conta comigo e com você. O projeto maior que eu disse lá no início, que maior do que qualquer projeto humano, qualquer projeto que existe na terra, no mundo, Ele conta comigo e com você. Amém? E por isso aqui, Pedro reconhece que ele era um pecador. Ele reconhece as suas limitações, ele reconhece aquele momento que ele estava vivendo. E aí Jesus fala assim: não se maravilha disso não. Não temas, porque é doravante, de agora em diante, te farei pescador de homens.
Aí Pedro olhou para aquele tanto de peixe. Pedro precisava tanto vender aqueles peixes. Ele estava precisando tanto de resolver a sua vida financeira. Aí ele virou para Jesus e falou assim: não, Jesus, agora não vai dar não. Tem que vender isso aqui, ir lá pagar minhas contas, pôr comida dentro da minha casa. Minha sogra está morando comigo. Tem muita conta para pagar. Tem muita coisa para fazer. Agora não. Obrigado, mestre. Olha aqui, eu nunca pesquei assim. Muito obrigado. Foi isso que Pedro fez? Com o chamado dele? Foi isso, igreja? O que Pedro fez? Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. Eles deixaram o barco, os barcos, né? Eram 2. Eles deixaram aquela quantidade de peixe ali e seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus para o projeto maior. Tudo aquilo que nós acumulamos esse tempo todo, com tudo isso que estava acontecendo, que está acontecendo, quantos perderam o que acumulou? Por causa de um vírus. Quantos? Quantos irão perder? Quantos estão perdendo a sua própria vida? Por isso que andar na obediência daquele que é o cabeça da igreja é fazer parte do projeto maior, que é o reino de Deus. Isso sim, foi para isso que nós fomos separados, fomos escolhidos. Essa é a devida importância que eu e você temos. Ah, bispo, eu não dou conta de largar tudo e seguir Jesus dessa forma, não. Tudo bem, Jesus não vai deixar de te amar. Mas quem perde sou eu. Quem perde é você. Quem perde somos nós. Pedro, ele tinha essa primeira opção de não voltar e lançar. Ele lançou. E depois ele ter falado: não, eu preciso lá resolver o meu problema financeiro. Eu preciso pagar as minhas contas. Ah, você está falando que é para me ser negligente? Não. Porque Deus ele não nos ensina isso. Mas Ele nos ensina que nós temos que priorizar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você entende essa importância, essa escolha de Deus na sua vida? Você entende em nome de Jesus? Porque tudo Ele vai acrescentar. A saúde que nós precisamos, o livramento que nós precisamos, a conta para pagar que nós precisamos. Ele vai providenciar. Se eu andar em obediência àquele que é o cabeça da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, você também que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Oh, Pai querido, queremos te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, e o Senhor, ó Deus, tem planos de projetos especiais para cada um de nós, e que nós possamos estar com o coração disposto a esses projetos, com o coração disposto a dizer sim para tudo que o Senhor tem para nós, porque tudo vai passar, céus e terra, mas as tuas palavras jamais passarão.
A sua vontade, Senhor, jamais passará. Jamais deixará de existir. Por isso que, se nós queremos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, o caminho chama-se obedecer ao teu chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui. Senhor Deus, eu oro, Deus, para que cada um tenha uma semana de bênção, para que cada um, Senhor Deus, seja coberto pelo sangue de Jesus, protegido pelo sangue de Jesus, que haja livramento, que todo mal, Senhor Deus, possa ser afastado de cada vida, de cada família. Eu oro, Deus, para aqueles que estão nas suas casas, que haja proteção do sangue de Jesus sobre cada um, em o nome de Jesus. Aleluia.